reconciliai-vos já com Deus. Olá para todos vocês que hoje estão vivos, porque se você está vivo hoje, isso significa que você ainda tem chance, tem oportunidade de se reconciliar com Deus hoje. Então, eu vou falar sobre essa questão porque a maioria da humanidade hoje, em todos os países do mundo, precisa se reconciliar com Deus. Isso é algo decisivo para a vida dessas pessoas, porque nenhuma delas pode morrer sem ter feito isso de forma sincera e verdadeira. Então, é necessário falar sobre isso. É necessário avisar as pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Elas precisam fazer isso. É a única maneira pela qual elas podem ter paz com Deus, serem justificadas e terem paz com Deus. É a única maneira delas terem vida e não continuarem mortas em seus delitos e pecados. A única maneira de se chegar a Deus é através do Senhor Jesus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso é um fato verdadeiro, que muitas pessoas não reconheceram, porque ainda hoje não se reconciliaram com Deus ainda. Estão perdendo muito tempo de suas vidas com coisas que não vão trazer proveito algum no que se refere à salvação, a tomar posse da vida eterna, a ter um tempo de refrigério sobre a sua vida, além de muitas outras coisas boas e eternas que só recebem aqueles que verdadeiramente e sinceramente de coração se reconciliam com Deus. Isso é algo bom, não é algo ruim. O ruim é ficar sem se reconciliar com Deus. Isso é o que complica a vida das pessoas hoje, porque muitas pessoas hoje estão sem Cristo Jesus. Estão vivendo sem Deus e sem esperança nesse mundo, porque estão desperdiçando a oportunidade da reconciliação. Esse é o grande erro da humanidade hoje, não querer se reconciliar com Deus em tempo algum. Parece que para essas pessoas, Deus é um inimigo, Deus é um carrasco, Deus é alguém mau e perverso, da qual as pessoas não querem se aproximar para se reconciliar com Ele. Elas estão fugindo dele, estão aborrecendo a Ele, estão ignorando, rejeitando o seu único Criador, o Todo-Poderoso, o Deus que quer que o ser humano se reconcilie com Ele. Essa oportunidade está ao alcance de todas as pessoas hoje de se reconciliar com Deus. É preciso entender isso antes que seja tarde demais. Porque quando uma pessoa morre, não há mais chance de reconciliação. A chance de reconciliação aconteceu quando ela estava viva. Quando uma pessoa está viva, ela tem várias e várias oportunidades ao longo da vida de se reconciliar com Deus. Mas muitas pessoas desperdiçam todas, ignoram e não querem saber de Deus. Porque, na realidade, hoje, a maioria das pessoas se tornou mais amiga dos prazeres do que de Deus. Elas curtem os prazeres, elas vivem os prazeres. Elas gostam dos prazeres, mas não querem ser amigas de Deus por meio da reconciliação. Esse é o grande erro que está afetando a humanidade de forma geral. Assim, a humanidade fica cada vez mais perdida, cada vez mais sem vida, cada vez mais cega. E essa cegueira de entendimento é o que o diabo mais quer, porque ele é o que cega o entendimento das pessoas para que, para essas pessoas, não possa resplandecer o evangelho da glória de Cristo, porque é o evangelho que traz a mensagem da reconciliação. Porque os ministros da reconciliação, eles pregam o evangelho com o objetivo das pessoas
se converterem, se arrependerem e se reconciliarem com Deus. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. E essas pessoas hoje, que se reconciliaram com Deus, elas falam abertamente para outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de se reconciliar com Deus também. E assim, terem em suas vidas todos os benefícios dessa reconciliação, que é muito boa para o ser humano. É algo perfeito e eficaz. Não há dúvida disso. A dúvida é aquilo que acontece na vida da pessoa que não crê, não quer ouvir e se chegar para Deus. Mesmo que hoje, no ano de 2023, no século 21, existem muitas pessoas que estão na condição de pessoas que não querem saber de Deus. Mesmo assim, com tudo isso, ainda assim, Deus dá oportunidade para essas pessoas. Ele ama incondicionalmente essas pessoas e oferece a salvação, a redenção, a regeneração, a libertação dos pecados. Sim, ele faz isso aí. Ele opera de forma tão poderosa que leva a pessoa a nascer de novo, da água e do Espírito. Isso é o que produz o ato de alguém se reconciliar com Deus. Quando alguém se reconcilia com Deus, essa pessoa passa da morte para a vida. Ela é ressuscitada. Ela passa a ter uma nova perspectiva de vida e futuro. Ela começa a ser guiada a toda a verdade pelo Espírito da verdade. Isso é o que acontece com as pessoas que são reconciliadas com Deus. Então, uma nova vida espera aquela pessoa que decide firmemente se reconciliar com Deus. Então, eu vou ler um texto aqui que vai te mostrar claramente isso. Esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Então, está escrito assim, ó. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, existiam pessoas que não estavam reconciliadas com Deus, elas estavam perdidas, elas não tinham salvação, elas estavam indo direto para a ruína e perdição. Era esse o destino delas. Mas a reconciliação mudou tudo. Porque está escrito, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a reconciliação de qualquer pessoa, ela só acontece por meio de Cristo Jesus. Ele é o único pelo qual essa reconciliação pode ser feita de forma definitiva e perfeita. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, essas pessoas que foram reconciliadas por meio de Cristo, elas receberam o ministério da reconciliação. Elas são ministras da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é um fato, é real, aconteceu mesmo. É algo literal. Então, isso mostra claramente que a reconciliação já aconteceu. Essa reconciliação que já aconteceu. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele não imputou aos homens as suas transgressões, todos os seus pecados, as suas iniquidades, as suas abominações, as suas impiedades. Ele
ele não imputou nenhuma dessas coisas aos homens, nenhuma dessas transgressões aos homens. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, Deus, ele exorta muitas pessoas por intermédio daqueles que são os ministros da reconciliação, daqueles que receberam o ministério da reconciliação. Eu estou falando aqui porque porque recebi o ministério da reconciliação, para falar para as pessoas hoje, abertamente, francamente, sem impedimento algum, que elas precisam se reconciliar com Deus. E é isso que está escrito aqui, ó. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, todos aqueles que receberam o ministério da reconciliação, hoje no século XXI, eles falam isso. Eles falam o quê? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, hoje existem muitas pessoas rogando para a humanidade que ainda não se reconciliou com Deus, que se reconcilie já com Deus. Agora, hoje, esse é o tempo. Ninguém pode mais ignorar esse tipo de coisa. Não pode existir negligência da parte de ninguém a respeito disso. Ninguém pode se recusar a fazer isso. Porque ao se recusar a se reconciliar com Deus, a pessoa está, infelizmente, se autocondenando na ruína e perdição. Será que isso é bom para o ser humano? É claro que não. É um destino terrível. Mas o destino que é bom para o ser humano é se reconciliar com Deus. Aí sim, o final dessa pessoa será bom. Ela não sofrerá nenhuma consequência de ruína e perdição. Pelo contrário, ela vai receber um galardão de vida eterna com Cristo Jesus. Então, isso é o que deve ser levado em conta no que se refere à reconciliação com Deus. Porque está escrito aqui, ó, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o momento, é hora da humanidade cair em si, cair na real e se reconciliar com Deus. Ainda há tempo de fazer isso. Então, eu espero que as pessoas queiram fazer isso hoje, porque a mensagem é essa. É a melhor mensagem que você vai poder ouvir. A mensagem de que você pode se reconciliar com Deus, ser justificado e ter paz com Deus para sempre. Assim, vai existir entre você e Deus, por meio do Senhor Jesus, uma unidade, de forma que Ele vai estar em sua vida e você vai estar com Ele para sempre. Ninguém mais poderá separar você do amor de Cristo, ou melhor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando essa reconciliação acontecer, ela será uma reconciliação definitiva, permanente, eterna, que nunca vai se acabar. Então, as pessoas hoje no século XXI, que estão vivas, elas precisam se reconciliar com Deus. É necessário, é algo decisivo, é algo que elas não podem ignorar, elas não podem agir com rejeição ou indiferença sobre essa questão. Porque quem por conta própria decide não se reconciliar com Deus, está cometendo o pior erro de sua vida. É isso que as pessoas têm que entender. Elas têm que entender que não se reconciliar com Deus é um erro gravíssimo. E muitas pessoas estão nessa condição hoje. Por mais que se fale, por mais que existam ministros, por mais que existam pessoas que tenham recebido o Ministério da Reconciliação e falam para as pessoas que elas devem se reconciliar com Deus, por mais que isso aconteça dia após dia, existem muitas pessoas que infelizmente ensurdecem os ouvidos
tornam seus corações como corações de diamante e ignoram isso aí. Assim, elas, infelizmente, estão agindo para a sua própria condenação. Mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é que as pessoas se reconciliem com Deus para receberem a absolvição, como está escrito aqui, porque Ele não está imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, é isso que nós devemos entender. Quando alguém recebe, quando alguém se reconcilia com Deus, para essas pessoas que fazem isso, o próprio Deus não imputa a essas pessoas as suas transgressões. Ele apaga, ele perdoa. O sangue do Senhor Jesus purifica essas pessoas de todo pecado. E isso é um fato que acontece mesmo. Então, as pessoas hoje têm que entender isso hoje. Porque a mensagem é muito clara e simples. A mensagem é... Deixa eu ler aqui. A mensagem é: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a palavra para a humanidade hoje. A humanidade tem que se reconciliar com Deus. Então, não há exceção alguma para isso. Isso está ao alcance de todas as pessoas. É a oportunidade que as pessoas têm de fazer isso hoje. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, agora, cabe a cada pessoa que ouviu essa palavra se conscientizar de que isso é bom. Se reconciliar com Deus é algo perfeito para o ser humano. Vai trazer novamente para o ser humano a união com Deus, a perfeita união com Deus. Assim, Deus será o seu Pai novamente. Ele vai te assumir como filho, porque a todos aqueles que receberam Cristo Jesus, o próprio Deus deu o poder a essas pessoas de serem feitas filhas de Deus. Essa é a reconciliação que precisa acontecer na humanidade. As pessoas têm que voltar a ser filhos de Deus mesmo, por meio do Senhor Jesus, para que sejam co-herdeiros com Cristo, porque assim cada pessoa receberá a sua herança, o seu galardão da parte de Deus. Uma herança que está reservada nos céus. Então, é muito bom. Então as pessoas não podem ficar de fora disso. Ficar de fora disso é errado, é algo que complica, é algo que vai te destruir, digamos assim. E o objetivo da reconciliação não é destruir ninguém, pelo contrário, é reconstruir. Reconstruir a sua comunhão com Deus, a sua filiação com Deus, por meio do Senhor Jesus. Então, é necessário sim se reconciliar. Eu espero que a humanidade entenda isso. A humanidade precisa reconhecer, precisa se reconciliar com Deus hoje. É urgente que isso aconteça. Está chegando o fim de todas as coisas, está próximo. O fim dos tempos cronológicos estão se aproximando com rapidez cada vez maior. Os sinais já demonstram isso, que estão acontecendo pelo mundo, já demonstram que o fim dos tempos está chegando. Mas antes que isso aconteça, você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Essa é a mensagem que você precisa ouvir, entender e ter uma ação que faça você dar um giro de 180 graus, se arrepender, se converter, se reconciliar com Deus e viver nele por meio do Senhor Jesus. Então, assim, você não mais estará morto em seus delitos e pecados, mas você terá vida, porque você se reconciliou com Deus e da parte de Deus veio a vida por meio de Cristo para você. Essa é a ressurreição. Quem é ressuscitado em Cristo Jesus recebe essa vida porque um dia se reconciliou com Deus. É isso que você tem que fazer hoje. É isso que a humanidade precisa fazer, entender
Essa mensagem é muito clara e simples. Não tem como deixar dúvida em ninguém a respeito disso. Então, se essa mensagem produziu em você certeza e convicção, então agora você já sabe o que deve fazer. Eu espero que você faça isso e se reconcilie com Deus hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.